Bom dia. Eu não tinha pretensão de gravar nenhum vídeo essa semana. Eu estou passando esses dias aqui em Balneário Camboriú, eu agora moro em Pomerode, e eu tenho acompanhado o caso do cachorrinho esfaqueado. Infelizmente, ele não é o único. Em 2003, diante de uma situação muito triste que eu passei a observar aqui em Balneário Camboriú, na época eu morava lá no Pontal Norte, havia uma profusão de cachorros abandonados nas ruas. Eu sempre gostei de bicho, mas eu não tinha um amor tão profundo como eu passei a desenvolver aqui em Balneário Camboriú. Eram muitos animaizinhos abandonados. O Pontal Norte era um local de desova, porque naquela época, há quase 20 anos atrás, o Pontal Norte nem de longe era o que é hoje. Era um local bem deserto. E eu comecei a tratar desses animais na rua. Certo dia, meu marido, diante de um quase assassinato de uma cachorrinha, que depois ficou com a minha mãe, nós resolvemos tomar uma ação mais incisiva e eu comecei a me movimentar, inicialmente sozinha, para criar alguma coisa que protegesse esses animais abandonados. Naquela época eu era uma pessoa cheia de sonhos e ilusões e achava que uma ONG seria a solução. E as pessoas foram se chegando, grandes pessoas que tinham no coração o mesmo amor pelos bichos que eu também tinha. Posso citar as primeiras: Beatriz, Grace, Amauri, Sueli, Maria Helena, Clarissa, Heloísa e tantas outras que agora nem os nomes não me vêm à cabeça, mas que se agregaram à causa, se juntaram a mim e com muita luta, porque não havia nada aqui em Balneário Camboriú relativo à proteção dos animais. Todo mundo me chamava de louca. Por que não vai cuidar de criança? Era o que eu mais ouvia. E eu repetia. Eu cuidei de crianças durante muitos anos, eu era enfermeira pediátrica. Eu estive nas duas pontas da vida humana e depois da vida animal. E nas duas eu vivenciei experiências terríveis. Lutei muito, não vou dizer que foi sozinha, não, esse crédito não é só meu de ter criado a Viva Bicho. Dentro da minha casa. As pessoas lutaram comigo. E muitas que hoje já nem estão vivas, como a Mauri, muitas até acabaram se afastando e outras novas entraram e continuam a fazer esse lindo trabalho na ONG Viva Bicho. E a elas, eu acho que eu nunca tive oportunidade de publicamente agradecer a todos os voluntários que se empenham, que deixam suas famílias, sua diversão, seus outros afazeres para cuidar desses seres que não têm voz. A eles a minha profunda gratidão. Eu fiquei 1 ano e pouco na Viva Bicho e eu confesso que eu não aguentei. Eu entrei numa profunda depressão, porque a causa animal é uma causa muito triste e é uma causa muito mais complexa e muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E também não é um problema que se restringe somente a Balneário Camboriú. É um problema mundial. Somente na Holanda é que não existem mais cães abandonados pelas ruas, porque é um país educado. E a proteção animal passa sobretudo pela educação. Infelizmente, o ser humano
na minha percepção, hoje, aos 62 anos, e depois de já ter visto tudo, ele não evoluiu. Nós evoluímos na ciência, na tecnologia, em todas as áreas, menos nas áreas da compaixão, do amor. Nós ainda olhamos para os animais como sempre foram olhados, vistos, como coisas, como propriedade, porque é assim que é classificado os animais. Tanto é que nós dizemos que somos donos de um cachorro, de um gato, de um cavalo. Animais são coisas, assim como as mulheres também culturalmente, e assim também como as crianças, são olhados, vistos como coisas. Entretanto, os animais são seres sencientes, ou seja, eles sofrem, eles sentem as mesmas coisas porque eles têm sistema nervoso, então eles sentem dores, sentem fome, frio, entram em depressão quando são abandonados. E o ser humano não se apercebe disso. Tanto não se apercebe que muitas vezes ele até adota ou compra dessa indústria cruel de criação de animais. E aí quando chega em casa, o animalzinho faz cocô, faz xixi, faz alguma arte, ou então a mulher engravida, ou ela se muda para um ambiente menor e larga na rua, abandona. Isso quando não faz pior, quando homens estupram cadelas, esfaqueiam, cortam patas, enterram vivas. Sim, eu já desenterrei uma cachorrinha que foi enterrada viva. Ou matam a pauladas com barra de ferro. Beatriz está aí para contar essa nossa história. Os veterinários que nos acompanharam nessa luta, na época, doutor Ranieri, doutora Eliana, doutora Márcia, doutor Afonso, e tantos outros que hoje nos ajudam, a Clínica Lapete, a clínica da doutora Daiane e Liciane, ali no Rei da Vila, o Jackson, vivenciaram coisas que quem não está na causa animal não pode acreditar que o dito ser humano seja capaz de fazer, mas faz. Uma cadela não castrada, abandonada na rua, ela pode gerar milhares de descendentes. E isso é um problema que só pode ser resolvido através da educação e através de programas de castração social e de leis, mas leis que realmente funcionem, não uma lei que infringe ao violentador, ao imbecil que maltrata um animal, uma lei de 3 meses, que prevê pena de 3 meses a 1 ano e que geralmente não acontece nada, o camarada vai lá, paga algumas cestas básicas e está tudo bem. Essas leis não funcionam. Embora hoje nós vejamos novas leis sendo promulgadas de maus tratos, inclusive agora saiu uma que nos permite entrar em lugares, em casas, né, para resgatar animais vítimas de maus tratos, mas a gente sabe que aqui no Brasil tudo ainda é muito incipiente, tudo é muito falho. Os nossos políticos, eles se aventam de protetores de animais porque hoje sabem que a causa animal tomou grandes proporções e ajudam muito
no seu processo eleitoral, mas poucos, muito poucos, de fato, se ocupam e tomam isso como seu principal objetivo. Eles prometem durante campanhas, mas quando eles chegam ao poder, eles se esquecem. A causa animal não é dedicada somente aos cachorros, aos gatos. Aqui em Santa Catarina mesmo, acontecem coisas horríveis. E eu agora estou lutando com relação à farra do boi, que é uma barbárie cometida no nosso litoral, que envergonha o nosso estado. Que os ignorantes, e quando eu falo ignorante, gente, não estou me referindo só àqueles que não tiveram uma educação formal, que tiveram pouco estudo. Conheço doutores que aprovam, que dizem que a farra do boi é uma ação, é uma atitude, um evento cultural que vem dos açorianos. Não é tradição. Não é cultura. Cultura que macula, que machuca, que mata, não pode ser chamada de cultura. Também, agora, que estou morando em Pomerode há quase um ano, lutei junto com o Allen, em Florianópolis, e com outros protetores, com relação à famosa puxada de cavalo, que, para quem não sabe, é botar um cavalo numa carroça sem rodas, numa pista lameada, e fazer com que ele puxe 2.500 quilos de sacos de areia. Geralmente esses cavalos saem lesionados, machucados, alguns inclusive têm que ser sacrificados. Deputados que agora, graças ao trabalho do Allen em Florianópolis e de outras pessoas que estão com ele, este deputado, não vou citar o nome, se aliou à causa animal. Mas muita coisa mudou para o bem. As pessoas, boa parte delas, e eu acompanho nas redes, estão mais simpáticas à causa, mais solidárias, estão com maior sentimento de compaixão por aqueles que não podem falar. Mas muitas das minhas ilusões, como eu disse no início, caíram por terra. Quando eu fundei a Viva Bicho, eu achava que ONGs seriam a solução para a causa. Infelizmente não são. Não que as ONGs não façam um trabalho maravilhoso. A Viva Bicho é um exemplo disso. Lutam com todo tipo de dificuldade, com falta de ajuda. A minha desilusão é por eu ter visto durante esses anos que as pessoas acham que uma ONG tem a obrigação, sem condições financeiras, na maioria das vezes, de recolher os animais que essas pessoas ou adotam ou compram. Vão lá para vocês verem quantos animais de raça estão lá. Animais que foram comprados para entreter, para alegrar as crianças, mas que quando começam a dar um pouquinho de trabalho, porque eles têm necessidades, são descartados lá. ONG não é depósito de animal, mas as pessoas que trabalham lá, em qualquer ONG, têm um sentimento dentro de si tão intenso de amor que acabam por recolher, muitas vezes, sem ter a condição adequada de espaço, de alimentação, de medicação. Eu mesma, eu já tive em casa mais de 30 animais. Sempre às minhas custas. Hoje eu tenho 15. Agora mesmo, eu vim para Balneário para tratar de uma gatinha que está comigo há 12 anos
e que está com leucemia, eu não pedi ajuda para ninguém. Cuidar de um animal custa caro? Custa. Não é barato. Não é barato. E eu não pedi ajuda para ninguém, mas eu também não me arrependo do dinheiro gasto. Não me arrependo de nenhum centavo do qual eu tenho aberto a mão para ajudar um animal necessitado. Eu deixo de fazer muitas coisas, mas entre me dá prazer, um prazer vazio, passageiro, de uma viagem, de uma roupa, de uma joia, eu prefiro a felicidade verdadeira de salvar a vida de um animal. Eu li muitos comentários a respeito desse cachorrinho e muita gente falando que a Viva Bicho tem que recolher. Como assim tem que recolher? Como assim? Quem fala isso, quem escreve isso, nunca esteve na Viva Bicho. Nunca viu o trabalho árduo, dioturno dos voluntários. Nunca viu a dificuldade ao olhar o seu depósito e ver que a ração está acabando e ter que sair por aí pedindo, implorando ajuda para alimentar aqueles animais que foram abandonados, jogados nas ruas. E não pensem que não abandonam. Eu já tive uma cachorrinha que foi pendurada pela coleira na cerca da minha casa de madrugada. E assim como ela, todos os que estão lá ou que já estiveram foram abandonados lá. Ainda bem que tiveram a sorte de serem abandonados diante da casa de uma protetora. E eu não levei para Viva Bicho. Todos ficaram, porque eu não queria sobrecarregar a ONG, que já está e já esteve muito mais sobrecarregada. O que eu posso dizer mais? Eu sei que aqui em Balneário Camboriú, hoje até, nós temos já programas, e que programas até que me ajudaram, como o Abraço Animal, com a ajuda da Polícia Ambiental, com a ajuda da Clínica Lapete. Ano passado mesmo eu resgatei alguns cachorros de rua. Um, inclusive, faleceu lá na Clínica Lapete, não teve jeito. E que, em parceria com a ONG Viva Bicho, a gente tratou e trata. Mas ninguém trabalha de graça, por maior que seja o amor. Pode até dar o seu trabalho de cuidar, mas existem outros custos e esses custos precisam ser pagos. O remédio não vem de graça. O material para fazer uma cirurgia não vem de graça. Para fazer um curativo não vem de graça. É preciso de uma ajuda mais substancial para que se possa dar conta de poder atender esses animais, desvalidos. Se me dói hoje, continua me doendo muito, talvez até muito mais do que já doeu. Quando eu fui para Pomerode, eu não via cachorros abandonados pela rua. Eu cheguei e fiquei tão feliz. Eu digo, nossa, Pomerode é uma cidade maravilhosa, mas aos poucos eu fui conhecendo também os problemas de lá. Tem uma protetora, a Zaza, que infelizmente é mal compreendida, também taxada de louca, que acolhe, mas a maioria dos animais, como em Pomerode não existe nenhuma ONG, né, são levados para Blumenau, para o sítio da Dona Lúcia, que também está se transformando num depósito de animais abandonados. Blumenau tem gente trabalhando muito seriamente nessa causa. Pomerode ainda não. Aqui nós temos, em Balneário, já muitas pessoas, muitos políticos, que de fato se preocupam.
mas é uma minoria. Hoje o que eu estou vendo na minha rede são muitos políticos que já estão em campanha, porque estamos num ano eleitoral, usando a causa animal, porque sabe que a causa animal dá votos. Mas e depois? Elegemos, acreditamos, mas e depois? Eu nem vou colocar aqui que alguns políticos, eu não estou falando de todos, vejam bem, que alguns políticos queiram se candidatar utilizando como plataforma política a causa animal, porque hoje eles sabem que isso dá voto, tá? E não o fazem de coração, por realmente ter esse sentimento de compaixão, tá? Muitos o fazem apenas para se eleger. Mas graças a Deus nós temos outros realmente comprometidos. Então, minha gente, me faltam palavras. Eu tinha sonhos, como grande parte dos voluntários tem, de que essa situação mude. Mas eu hoje confesso que eu estou muito desalentada, eu até quero ficar um pouco afastada, porque me causa um sofrimento profundo, não só pela dor dos animais, mas por ver que o ser humano está cada vez mais cruel, está cada vez mais desumano com relação à vida, porque a vida não é só humana, a vida também é dos animais, é da flora, é do planeta como um todo. Eu achava que ONGs seriam a solução. Não são. Elas se transformam apenas em depósito, onde pessoas sem nenhum escrúpulo, sem nenhum tipo de sentimento, abandonam os animais, as pencas, achando que ONG tem a obrigação de cuidar. Não, a obrigação é daquele que adota, é daquele que compra. E compra ou adota, movido não sei porquê, achando que um animal é brinquedo. É um brinquedo para os meus filhos. Vai num pet shop, que agora está proibido de expor os animais em gaiolas, sem nem sequer saber o que se passa num criadouro, sem nem sequer saber da tortura que é imposta à matriz, que é presa num instrumento que parece da Idade Média, para que os cães machos cruzem com ela. E essas cadelas, elas reproduzem continuamente e vivem num ambiente insalubre e geram filhotes doentes, na maioria das vezes. E elas são usadas até que não podem mais reproduzir e depois são descartadas, jogadas nas ruas. Outro mito que a gente muitas vezes acredita é que esses animais abandonados ou que sofrem pertencem a pessoas com pouco poder aquisitivo ou um baixo nível cultural. Não, engano. Pessoas com muito dinheiro e até mesmo com alto nível de educação formal também cometem atrocidades. É do ser humano. E isso independe de classe, de educação, de dinheiro. Eu quero aqui pedir a vocês que postaram, e são centenas de postagens que eu acompanhei, vão lá na Viva Bicho, na Defesa Animal, que também faz um trabalho belíssimo, e ajudem. Se não quiserem ir lá trabalhar,
lavar canil, ajudar na alimentação. Doem um saco de ração por mês. Doem algum remédio. Já ajuda muito. Mas, sobretudo, aqueles a quem eu tenho vontade, prefiro nem dizer do que eu tenho vontade de fazer, não sei se vai valer a pena falar. Olhem para um animal a quem vocês querem torturar e vejam ali uma vida. Se coloquem no lugar dele. Se coloquem amarrados numa correntinha de meio metro e fiquem ali no sol, sem água, sem comida, sem liberdade. E até mesmo aqueles que tratam bem, saiam com os pés descalços e vão passear ao meio-dia. E voltem para casa com os pés queimados. Então, assim, eu estou muito desiludida. Eu continuo muito triste. Mas eu peço aos políticos, aos vereadores, deputados. Nós agora tivemos, recente, 2 deputados que queriam aprovar a volta da farra do boi, que está proibida. Que vocês olhem realmente com um olhar profundo para a causa animal. E deixe de usá-los para se elegerem. Tratem deles. Se vocês não querem tratar e cuidar dos bichos por sentimentos, por uma verdadeira compaixão, mas tratem deles como imagem da cidade. Porque é triste você andar pela cidade e ver a quantidade de animais abandonados, esquálidos, atropelados. Isso fica ruim, além de ser um grave problema de saúde pública. Eles transmitem doenças? Eles são culpados? Não. Nós, humanos, transmitimos muito mais doenças. Mas é um problema de saúde pública. Então, autoridades, pensem nisso. Melhorem a imagem de Balneário Camboriú, de Blumenau, de Pomerode, de Florianópolis, de todas as cidades do mundo todo. Eu deixo aqui meu desabafo e peço, olhem para o lado e não venham me dizer, olhem também pelos andarilhos, pelos mendigos. Balneário está cheio deles, nunca vi tantos. Cada vez que eu venho aqui nessa cidade eu fico mais horrorizada. Mas eles têm voz, eles têm uma secretaria, e essa semana passada mesmo eu vi pessoas, funcionários dessa secretaria querendo recolher um andarilho e ele se recusando. Eu ouvi ele dizer, eu não vou, porque eu ganho muito mais na rua. Eu não quero que eles sejam tratados ou recolhidos, quero. Mas eles têm o livre-arbítrio de escolher, de tentar mudar de vida. Os animais não. Eles não têm vozes. Eles dependem apenas de nós. E embora a causa animal tenha crescido muito no mundo, muito, graças a Deus, tem crescido muito, mas ainda não é o suficiente. E outra coisa, quem tem bons sentimentos, isso está na psicologia, tem bons sentimentos por tudo, não é só pelo outro, pelo ser humano desvalido que está ali dormindo nas calçadas, ou pelas crianças, que também sofrem imensamente. O coração da gente não é dividido
Ah, num pedacinho mora o ser humano, no outro mora o animal. Não. Quem ama a vida, ama de uma forma integral. Ama a tudo e a todos. Pensem nisso. Pensem nisso antes de vocês saírem criticando. Pensem nisso antes de vocês abandonarem um animal nas ruas. Como aquele lá em São Leopoldo, que recentemente uma infeliz, para não dizer outra coisa, largou no meio da rua um cachorrinho sem as duas pernas dianteiras. Pensem. Então, meus amigos, esse é meu vídeo de hoje. Um vídeo doído, sofrido, em que eu não vejo a curto prazo uma solução. Não vejo. Eu estou velha. Eu já estou na reta final. E eu acho que quando eu me for, eu ainda não vou ver a mudança que eu esperava. Ainda não. Vejo que a gente já deu grandes passos, mas a nossa caminhada é muito longa ainda. Era isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se eu consegui falar tudo, mas não abandonem, não maltratem. Animais sentem, sofrem. É isso. Reflitam. Pensem nas palavras desta mulher vivida que já viu de um tudo. Tanto no lado humano quanto no lado animal. Se vai servir para alguma coisa, eu não sei. Mas eu espero que sim.